Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa apresenta Atrizes Negras e o TEM, Teatro Experimental do Negro, PROAC 39. Eu sou Eliane Weinfurter, sou uma mulher negra de pele não muito escura, mais clara, uso óculos, meus cabelos são castanhos, já com muitos grisalhos. Estou com um vestido verde e azul, com formas geométricas e bolinhas. Estou sentada ao lado de uma almofada verde, do outro lado esquerdo tem uma cortina azul, atrás também uma parede azul. E a aula é sobre as mulheres negras do TEM. Só que antes de falar das mulheres negras do TEM, eu preciso falar de Abdias Nascimento, que foi o fundador. Abdias Nascimento nasceu em Franca, no estado de São Paulo, em 14 de março de 1914 e partiu no estado do Rio de Janeiro em 23 de maio de 2011, aos 97 anos. Foi ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, ativista e político. Em 1941, ele estava viajando com seu grupo de artistas e músicos, poetas, Santa Irmandad Orquídea, e quando ele estava em Lima, no Peru, assistiu a um espetáculo Imperador Jones, o texto é de Eugênio O'Neill. Enquanto ele assistiu ao espetáculo, ele percebeu que o ator principal, que deveria ser o papel principal, que deveria ser realizado por um homem negro, estava sendo feito por um homem branco com a pele pintada de preto, né, o que a gente chama de blackface, que foi uma técnica muito utilizada durante muitos anos, recentemente que isso tem diminuído, e o grande objetivo é de afastar atores e atrizes negras dos palcos. Abdias então pensou como seria um teatro feito por e para pessoas negras no Brasil. E assim, os primeiros passos do TEM, Teatro Experimental do Negro, começaram a ser sonhados. Quando ele retorna ao Brasil, Abdias foi preso por questões ligadas à ditadura e à militância negra. Por cerca de 2 anos, ele ficou no Carandiru, no estado de São Paulo, aqui na capital, e quando ele cria o Teatro do Sentenciado. Então também existem livros e textos que foram criados por ele, peças que foram dirigidas por ele. Depois desse tempo, ele vai para o Rio de Janeiro e começa a colaborar com o TEB, Teatro de Estudantes do Brasil, com a peça Palmares. No ano seguinte, então, ele começa a pensar o TEM e começa a se reunir, faz um chamamento, e os encontros acontecem na União Nacional de Estudantes. Entre as pessoas que se aproximaram do TEM está a Ruth de Souza, da qual nós vamos falar na sequência desse vídeo. Foi por ideia dela que Abdias escreve ao Eugênio O'Neill para pedir os direitos autorais da peça Imperador Jones, e ele retorna uma carta autorizando não só esse texto, como todos os textos que ele tinha. E também foi por ideia de Ruth de Souza a apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Abdias queria um teatro em que negras e negras não fossem ridicularizados, em que não realizassem apenas papéis estereotipados como o Pai João, a mucama, a mãe preta, o menino que leva cascudos, ou como objeto falante e paisagem, que eram 2 categorias também que as pessoas negras às vezes ocupavam, e como o próprio nome já diz, elas ocupavam espaço como uma paisagem, como fazendo parte do cenário dos espetáculos. O TEM teve também como foco o chamamento de negras e negras que sofriam discriminação tanto em diferentes funções trabalhistas subalternas, como as empregadas domésticas, as faveladas, os operários sem qualificação, quanto em posições sociais e religiosas.
caso das mulheres e homens das religiões afro-brasileiras, frequentadores das casas de santo, dos terreiros. Em muitos casos, inclusive, o trabalho começava pela alfabetização dessas mulheres e homens que se aproximavam do TEM. E para encerrar essa primeira parte da apresentação, eu trago duas citações. O TEM não negligenciou a criação de textos dramáticos aos quais se refletia a experiência negro-africana. Nesses textos, o afro-brasileiro poderia ver refletida com respeito sua personalidade humana. Um teatro que reconheceria sua dignidade como ser humano e como negro, e não aquele descrito por Bastide, abre aspas, esteticamente confinando-o ao único papel que o branco lhe destinou, aquele de divertir o público. Fecha aspas. Essa citação está no livro Genocídio do Negro Brasileiro, na página 189, e é um livro de Abdias Nascimento. A outra citação vem do site do IP Afro, e é assim. Para além da dramaturgia como meio de conscientização do negro, o TEM desempenhou atividades de caráter social e artístico. Assim, a situação do TEM alcançou palcos, revelando militância e o engajamento feminino nas lutas contra a discriminação. A atuação das mulheres foi uma base importante de suas realizações. Arinda Serafim, Elza de Souza, Marina Gonçalves, Ruth de Souza, Helena Teixeira, Neuza Paladino, Maria da Aparecida, Mercedes Batista e Agostinha Reis estão entre as mulheres que participaram desde os primeiros momentos do TEM. Muitas delas eram empregadas domésticas e lideravam a defesa de seus direitos. A advogada Guilmar Ferreira de Matos atuava intensamente nessa causa. Duas organizações de mulheres negras fizeram parte do TEM, a Associação das Empregadas Domésticas e o Conselho Nacional de Mulheres Negras. Com sua coluna Fala Mulher no jornal Quilombo, órgão informativo do TEM, Maria de Lourdes Vale do Nascimento teve presença destacada na luta das mulheres contra a discriminação. Ela idealizou também o balé infantil do TEM. Assim, pela Maria de Lourdes, nós como já começamos a falar, não é, das mulheres dela, de Ruth de Souza e todas essas aqui citadas. A Maria de Lourdes, ela era assistente social e teve ação decisiva na organização das atividades do grupo. O TEM existiu por cerca de 20 anos e agora na sequência eu cito individualmente alguns tópicos da trajetória dessas atrizes negras do Teatro Experimental do Negro. Duas imagens de Ruth de Souza. Descrição da imagem. Ruth de Souza é uma mulher negra retinta. Na imagem do lado esquerdo, Ruth de Souza está em pé com as mãos apoiadas no batente de uma porta, olhando para baixo. A foto é do espetáculo Todos os Filhos de Deus Têm Asas, de 1946, em que ela interpretou a personagem Hattie. Na foto da direita, Ruth de Souza está sentada com as mãos levemente cruzadas e está olhando para frente. Usa colar e brincos e está vestida com uma camisa clara. Ruth de Souza tinha 17 anos quando começou a frequentar os ensaios da UNE, União Nacional de Estudantes. Na estreia de Imperador Jones no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1945, Ruth de Souza participou do recitativo coral que compunha o espetáculo. A única personagem feminina, a velha nativa, foi interpretada por ela posteriormente em outras apresentações. Em 1946 participou como Hattie em Todos os Filhos de Deus Têm Asas. Esse texto também é de Eugênie O'Neill. No Festival Shakespeare, organizado por Pascoal Carlos Magno, interpretou Desdémona ao lado de Abdias Nascimento. Abre aspas. Fui a primeira Desdémona negra. Fecha aspas. Jesus, 2004, página 43. Depois ensaiaram e apresentaram Terra Sem Fim, baseado no livro de Jorge Amado. O TEM trabalhou junto com Os Comediantes. Os espetáculos seguintes foram O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso, Aruanda, de Joaquim Ribeiro. Abre aspas.
Tivemos também peças de Rosário Fusco, Agostinho Olavo e de Nelson Rodrigues, que escreveu O Anjo Negro para o TEM. Como não tínhamos dinheiro para montar o Anjo Negro, Maria Della Costa, que tinha sua própria companhia, fez a montagem. Nelson, claro, queria ver sua peça montada. Maria fez um espetáculo lindíssimo, mas com o Orlando Guy de preto para fazer o negro. Fecha aspas. Jesus, 2004, página 45. Em 1947, indicada pelo autor Jorge Amado, estreia no cinema Em Terra Violenta, adaptação do seu romance Terras do Sem Fim. Em 1951, com 30 anos, Ruth de Souza já tinha participado de 9 peças de teatro e 3 filmes da Cia Atlântida e da Cia Veracruz. Ruth de Souza participou do TEM até o espetáculo Calígula de 1949. Ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar 1 ano nos Estados Unidos, financiada pela Fundação Rockefeller. Nesse estágio, passou por universidades e escolas e participava de aulas de dança, canto, música, história do teatro. Ela e os demais bolsistas se revezavam nos diferentes papéis nas montagens dos espetáculos, tanto na produção, direção e criação, quanto na atuação. Em 1953, disputou o prêmio de melhor atriz com Katharine Hepburn com o filme Sim, a Moça, no Festival de Veneza. Quem ganhou foi Lily Palmer, por Leito Nupcial, The Four Poster. Em 1969, tornou-se a primeira atriz negra a protagonizar uma novela, A Cabana do Pai Tomás, ao lado de Sérgio Cardoso. Ruth de Souza foi e é a grande dama do teatro, televisão e cinema nacionais. Foto de José Medeiros, fonte IPAfro. Descrição da imagem. Na foto em primeiro plano, do lado direito, Abdias Nascimento, um homem negro retinto, está de perfil, com o braço esquerdo esticado e o dedo indicador em riste. Veste uma camisa clara com a manga dobrada até o cotovelo. Do lado esquerdo, Arinda Serafim, mulher negra retinta, tem os cabelos crespos presos para cima, está com o corpo curvado, olha para baixo, segura com as 2 mãos um cabo de madeira que na ponta tem uma pequena trouxa de tecido na cor branca amarrada. Ao lado dela, Marina Gonçalves, mulher negra retinta, tem os cabelos crespos penteados para cima, está em posição similar. Também segura um cabo de madeira e olha para frente. Ambas utilizam uma espécie de vestido de 2 cores. Marina Gonçalves era roupeira do Teatro Glauci Rocha, antigo Teatro Nacional de Comédia do Rio de Janeiro. Foi levada para os ensaios do TEM por Arinda Serafim. Arinda Serafim era empregada doméstica e atriz. Foi uma liderança na organização das mulheres negras do TEM e nas defesas dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Participou do filme Rio 40 Graus do diretor Nelson Pereira dos Santos. Helena Teixeira, no dia da estreia no Teatro Municipal, declamou a poesia Menina do Morro, de Aladir Custódio. Antonieta, não há documentos ou imagens. Guiomar Ferreira de Matos, advogada, atuante nas causas dos direitos das empregadas domésticas. Descrição da imagem. Na primeira foto, Léa Garcia está jovem. É uma mulher negra retinta com turbante branco na cabeça. Olha de soslaio. Está séria. Essa foto é da personagem Rosa da novela Escrava Isaura. Na segunda, Léa está sentada. Tem os cabelos presos com tranças de raiz. Está de frente e sorrindo. Usa brincos dourados redondos e grandes e uma blusa cor vinho. Ao fundo, uma parede com quadros coloridos. Léa Garcia iniciou sua carreira como atriz no TEM. Apaixonada por literatura, quase foi estudar letras. Em 1952, estreou Rapsódia Negra de Abdias Nascimento. Nesse trabalho, ela interpretava poesias de Castro Alves. Participou ainda dos espetáculos Imperador Jones, Todos os Filhos de Deus têm Asas e Onde está marcada a cruz, todas de Eugênio O'Neill. O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso, e Sortilégio, de Abdias Nascimento. No cinema, conquistou o 2º lugar no Festival de Cannes pela atuação como Serafina no longa-metragem Orfeu Negro, 1959, de Marcel Camus. Em entrevista recente a Elisa Lucinda no canal do YouTube Quarta Preta, disse que os filmes que mais gostou de fazer foram Filhas do Vento, 2004, de Joel Zito de Araújo. Neste filme ela ganhou o Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado. Os outros 2 filmes destacados são Ganga Zumba, de 1963, direção de Cacá Diegues, e Dia de Jerusa, de 2014, direção de Viviane Ferreira. Léa Garcia nasceu em 1933 no Rio de Janeiro. Este ano de 2023 completará 90 anos de vida. Em 2022 estava em cartaz com o espetáculo A Vida Não é Justa. Zeni Pereira.
Descrição da imagem. Mulher negra retinta com cabelos crespos alisados e curtos. Usa uma faixa no cabelo. Está ligeiramente de perfil. Olha seriamente. O vestido é de cor escura. Está na frente de uma parede branca com letras desenhadas. Zeni Pereira, ou Zenith Pereira de Castro, nasceu em Salvador em 1924. Partiu em 2002, no Rio de Janeiro, aos 77 anos. Iniciou sua carreira no TEM no espetáculo Aruanda, de 1948. Fez o papel de Zefa. A direção foi de Abdias Nascimento. Em 1956, interpretou Clio em Orfeu da Conceição. Atuou ao lado de Léa Garcia e Abdias Nascimento. O texto é de Vinícius de Moraes e a direção foi de Léo Juzzi. Zeni interpretou a primeira tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, seriado infantil de Monteiro Lobato, nas filmagens do Rio de Janeiro TV Tupi, por um período de 2 meses no ano de 1952. Abre aspas. Sua primeira novela foi O Doce Mundo de Guida, exibida pela TV Tupi em 1969. No mesmo ano, atuou em Véu de Noiva, de Janete Claire. No cinema, participou de vários filmes de sucesso como Gabriela, Cravo e Canela e Orfeu Negro. Ficou conhecida nacionalmente pelo papel da cozinheira Januária da novela Escravizaura da TV Globo em 1976. Marieta Campos, Milka Cruz, Dulce Martins, Heloísa Elô, Estela Delfino, Teresa Santos também participaram do TEM em diferentes espetáculos e em diferentes ações sociais do grupo. Abre parênteses, IPAfro, fecha parênteses. Para saber mais, livros: Abdias Nascimento, Retratos do Brasil Negro, Damas Negras, ambos de Sandra Almada, Ruth de Souza, A Estrela Negra, de Maria Ângela de Jesus. Sites: ipafro.org.br, gl10.org.br. Dissertação: A presença da atriz negra na cena teatral paulistana. 4 trajetórias de Eliane Weinfurter dos Santos, disponível no site teses.usp.br, Banco de Teses da USP. Gravação e apresentação: Eliane Weinfurter. Tradutora de Libras: Pretius Grace Santos. Locução e finalização: Denis Chagas.